Bem-vindos a mais uma sessão das ESC Talks. Vamos começar por contextualizar um bocadinho o que foi isto dos incêndios e o que é que aconteceu nestes dias tão polémicos para Portugal. Nos últimos tempos, Portugal tem sido marcado por uma vaga de incêndios com consequências avassaladoras. Desde Pedrógão Grande, a Leiria, a Coimbra, a Viseu, foram bastante os sítios afetados. À volta deste cenário, existem alguns fatores que são bastante duvidosos sobre a ação dos profissionais, como os bombeiros, a Proteção Civil, o Governo e mesmo os jornalistas. Desde as falhas no 112 às falhas no Ciresp, até a abordagem dos políticos e dos jornalistas foram temas bem polémicos. Hoje vamos abordar o tema dos incêndios, na perspectiva da comunicação, o que foi bem ou, pelo contrário, o que foi mal interpretado. É notória as bastantes frentes ativas em Portugal, foram mais de 200. Existem vários tópicos por onde podemos começar este debate e críticas não nos faltarão. Claro que não faltarão críticas, mas também podemos apontar bastantes atitudes altruístas, tanto por parte dos jornalistas, como de alguns políticos e até de bombeiros e proteção civil. Questiono-vos agora qual terá sido o motivo pelo qual o 112 deixou de estar disponível? A verdade é que ainda não se tem uma resposta para esta pergunta, mas de facto é uma questão bastante preocupante. O que acontece é que, de facto, é previsível que nestas situações haja tantas chamadas que o servidor deixe simplesmente funcionar. Exatamente, e então o Governo acabou por fazer um comunicado em que dava números alternativos. Sim, o Governo acabou por lançar um comunicado com as linhas de apoio disponíveis para ajudar quem mais precisa. A questão aqui é, será que este tipo de comunicação é eficaz para chegar a toda a gente? Claro, é junto das populações mais necessitadas que este meio deveria ser útil, mas será que foi verdadeiramente eficaz? É uma questão verdadeiramente preocupante. Isto põe em causa a segurança de todo um país. Exato, não mete só uma parte da população, mas sim toda a nação. O que é ainda mais inadmissível é a falha de comunicação que houve em relação a este tema. Portanto, não foi comunicado a toda a gente que o 112 estava indisponível. Ainda por cima, segundo algumas informações que consegui obter, esses números foram divulgados bastante tardes, o que não sei até que ponto foi acessível para as pessoas que estavam a precisar. Claro que sim. E para além disso, estes números alternativos eram para questões bastante particulares, como estradas cortadas ou até incêndios florestais. Até que ponto é que isso ajudava verdadeiramente as pessoas que estavam em sofrimento ou até em situações de risco? Foi sem dúvida uma informação que tardou e que mostrou que havia um grave problema de comunicação. Sim, é claramente necessário aprender a agir com mais brevidade e consciência nestas situações, porque não se pode deixar tantas famílias, como se costuma dizer, para trás. Exato, e todo este episódio ocorreu num só dia, ou seja, no domingo, mas a comunicação teve tantas falhas que só na segunda-feira é que foram divulgados pelos meios de comunicação social os números alternativos ao 112. Daqui só consigo tirar uma conclusão, que é Portugal não é capaz de lidar com estas situações com capacidades. Sim, é algo que tem que ser melhorado, trabalhado, para que no futuro isto não volte a acontecer. Mas como já podemos perceber que as falhas não ficam só por aqui, e é importante também perceber em que medida os problemas de comunicação no Ciresp influenciaram a dimensão da tragédia. Eu acho que já é garantido que houveram efetivamente falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em Portugal. As opiniões sobre isto dividem-se, no entanto, entre bombeiros e proteção civil. E por que será que se dividem entre essas duas entidades que são das mais importantes no combate a este tipo de situações? É isso que eu não consigo perceber. Pronto, os bombeiros são da opinião de que, se não tivessem acontecido estas falhas, as repercussões dos incêndios eram menores, não tinha havido tanta tragédia. A questão é, se todos os bombeiros estavam no terreno, eles também não poderiam saber se era possível ou não comunicar com as outras pessoas. Pronto, mas é mais que óbvio que, ao não conseguirem comunicar nem com os seus colegas, nem com os seus superiores, nem até com a proteção civil, isto lhes tenha causado algum transtorno e algumas dificuldades em lidar com a situação. O grave problema que aqui se coloca é que o comandante da própria proteção civil defende que as falhas não foram justificativas na consequência dos incêndios e que mesmo assim não comprometeu sequer as operações. A resposta dos bombeiros a estas insinuações por parte da Proteção Civil é que, de facto, isto afetou, mesmo que não tenha sido os incêndios em si, foi, por exemplo, as pessoas que estavam a circular em estradas interditas e que acabaram por falecer. O que ainda não se percebe nesta situação toda são as causas para as falhas neste sistema.
Acho que é perceptível que deve ter sido a utilização massiva das linhas. Quando toca à vida ou pô-la em risco, as pessoas podem exceder-se, mas é um exceder-se legítimo. Ou seja, elas entram em pânico, mas é normal porque não têm ajuda, veem a vida a fugir-lhe pelas mãos, entram em total desespero. Claro que sim. Um sistema que é a base dos contactos de emergência e segurança em Portugal não pode ter a mínima chance de falhar. É uma situação bastante preocupante. Não é só irresponsável e perigoso, como também prejudica muita gente. Aliás, só pudemos perceber que o sistema tinha deixado de funcionar quando os meios de comunicação social nos alertaram pela televisão. De facto, os meios de comunicação são criadores da opinião e vamos perceber de que maneira é que as pessoas foram bem ou mal informadas por eles. Exato, basta alguém pôr um post nas redes sociais sobre uma estrada cortada que, das duas uma, ou as pessoas que iriam por essa estrada já não vão, escolhem caminhos alternativos, ou então as pessoas que estão dentro dessa estrada que está a ser invadida por chamas entram em pânico e começam a conduzir descontroladamente. Claro que é preocupante este tema das redes sociais e tudo mais, mas o que nos importa aqui é: será que a abordagem dos jornalistas na comunicação social foi eticamente correta? Nesse caso, acho que podemos perguntar mais especificamente. Então, em relação ao modo como a cobertura dos incêndios foi feita? Podemos referir que houve muitos repórteres que, para além de terem feito uma cobertura notória no que toca à informação que passaram, também eles tiveram atitudes bastante notórias no que toca a agir mesmo no combate aos incêndios. Sim, isso é verdade. E a maneira como se têm reportado as situações experienciadas foram completamente iguais aos acontecimentos que ocorreram, mas não posso deixar de dizer que, nestes casos, o trabalho jornalístico não tenha sido fundamental, como é óbvio. É importante lembrarmos ainda que num tema tão delicado é muito importante ter o dobro da atenção porque tocamos em famílias e em pessoas que foram envolvidas diretamente. Claro, para além que é esperado que um jornalista não se fique apenas pela cobertura de uma notícia, ou seja, espera-se que ele tenha um papel ativo no terreno e que sempre que é necessário ajude os que mais necessitam. Temos um caso muito específico de um jornalista do meio de comunicação social bastante conhecido que largou a câmara em direto e foi ajudar a combater as chamas que estavam mesmo ao seu lado. Exato, esse jornalista percebeu que a sua ajuda era mais benéfica naquele momento do que estar a dar uma cobertura de uma notícia. Ao contrário, temos também o caso de uma jornalista bastante conhecida que teve uma atitude que pode ser muito criticada, em que fez uma reportagem e cobriu esse evento com um cadáver atrás. Esse caso foi claramente uma falta de respeito, uma falta de ética e uma enorme falta de profissionalismo. Claro que sim, não houve sequer o respeito pela dignidade nem da vítima, nem das famílias que estavam a sofrer. Este tipo de cobertura sensacionalista deve ser condenada, uma vez que se deve dar primazia à dor das vítimas e não a um simples cadáver. É importante notar ainda que os jornalistas têm limites àquilo que fazem, têm um código deontológico para seguir e não têm liberdade total para fazer este tipo de cobertura. No entanto, ficam ainda várias respostas por apurar, desde de quem são as responsabilidades ou mesmo porque é que os bombeiros de Lisboa só foram chamados para ajudar na situação passado 24 horas. De facto, não há propriamente uma maneira de justificar o sucedido, foi uma verdadeira catástrofe. O que é estranho porque em pleno outubro há temperaturas altíssimas que nunca se verificaram nestes anos. Para apurarmos responsabilidades, teríamos de abrir igualmente um debate como este. Resta saber como se irá proceder para evitar futuros acontecimentos como este em toda a comunicação que não soube sequer responder às necessidades da população. Claro que sim, e que se infelizmente houver mais vezes em que isto aconteça, que a comunicação social tenha um papel ativo e que consiga informar as pessoas eticamente e seguindo o seu código deontológico. Obrigada. Obrigada.